vamos começar. Como que os Estados Unidos quase viraram uma ditadura fascista em 1933, e isso não é exagero, não é conspiração, não é nada disso. E essa que é a graça. Então, primeiro de tudo, vamos falar sobre o contexto da época, né? Os Estados Unidos da América, esse país todos vocês já sabem, já conhecem de longa data, por assim dizer. Mas os anos 30, nem todo mundo já estudou, nem todo mundo já ouviu falar sobre esse belíssimo período da nossa história. E foi um período de muita inovação tecnológica, a galera tava começando a dirigir, a massificar a produção de carros pela primeira vez. Era uma época, assim, não tanto quanto hoje em dia, obviamente, porque hoje em dia a inovação tecnológica é absurda, mas foi o mais perto em um momento da história em que a gente já chegou. Então era um momento bem estranho, na verdade, porque estava prestes a explodir a Segunda Guerra, então os primeiros sintomas já vinham aparecendo do que ia vir a acontecer, mas ainda tinha-se aquela esperança de que bons momentos iriam vir. Então teve, enfim, eram momentos de crise, momentos de muito problema, e também um momento em que essa figura o momento dele, querendo ou não, foi um momento dele em que ele apareceu em jogo, mas não é sobre esse homem que nós vamos falar agora. Nós vamos falar sobre como que, antes dele, nos Estados Unidos, quase que houve um precursor da Alemanha nazista. Sabe aquele meme do iceberg? Então, dentro da história dos Estados Unidos, existem coisas que são muito conhecidas, como, por exemplo, a participação na Segunda Guerra do país. Um pouco mais desconhecido foi a guerra lá com a Espanha que eles fizeram, mas juro por Deus, no meme do iceberg, essa história que eu vou contar pra vocês aqui com certeza tá em último lugar. Porque, assim, sério mesmo, é bizarro o quão desconhecida essa história é, e o pior, isso é proposital. Isso foi proposital. E até o próprio Roosevelt, que era o presidente da época, ajudou a esconder esse business plot, essa tentativa de golpe fascista nos Estados Unidos. Isso que é a parte mais doida, né? Para pra pensar nisso. Eu ainda vou falar disso mais pra frente no vídeo. Mas para pensar nisso, o próprio presidente que quase sofreu o golpe tentou abafar o caso. E isso é muito importante. Mas antes de colocar a carroça nas frentes do boi, quero falar com vocês uma coisa importante, né? Porque esse canal aqui, ele não serve só para sair contando história. Nós aqui damos a narrativa e o contexto histórico para poder falar sobre, para poder não virar um bando de anedota aí da vida. Enfim, né? Falar uma coisa importantíssima, que é como que o fascismo surge e como que ele ascende ao poder. Porque assim, cara, a ascensão de movimentos fascistas, elas sempre ocorrem de maneiras específicas, de acordo com o momento histórico e o momento nacional de certo país, que certo país está vivendo. Então não é uma coisa homogênea, não é uma coisa que acontece igual uma receita de bolo, entendeu? E nos Estados Unidos, esse movimento ficou conhecido como Wall Street Coup, que seria o golpe de Wall Street, ou o business plot, que é como se fosse a tentativa de golpe dos empresários. E, como eu já falei, o Roosevelt estava no poder na época, porque isso aconteceu em 1933, Roosevelt estava como presidente dos Estados Unidos, e essa tentativa, e essa história que eu vou contar pra vocês, eu escolhi ela exatamente por conta disso aqui, para poder responder essa pergunta, porque essa pergunta, querendo ou não, que é o mais importante, que é a lição desse vídeo, como que o fascismo surge e como que ele ascende ao poder. E eu usei de bibliografia para esse vídeo esses 3 livros aqui, que é A Desordem Mundial, do Luiz Alberto Muniz Bandeira, o The Plot to Seize the White House, da Jules Archer, que assim, também é um outro livro muito bom que fala especificamente sobre isso, e esse clássico aqui da literatura econômica, que é esse debate do Keynes versus o Hayek. Esse livro é muito bom. Eu li os dois aqui por PDF, mas esse aqui do Keynes e do Hayek eu tenho ele impresso, não tô com ele aqui em mãos, mas muito bom esses 3 livros. E aqui eu já quero mostrar para vocês uma frase que eu tirei do livro do Muniz Bandeira, que responde exatamente essa pergunta: o que precisa para o fascismo florescer? Alguém que já falou, crises principalmente. E é isso mesmo. Já deu um avanço no vídeo. O que precisa para o fascismo florescer? E aqui eu separei a frase do Muniz Bandeira, e eu vou ler ela aqui para vocês, depois eu vou explicar ela. O fenômeno político denominado fascismo no século XX podia e pode ocorrer nos estados modernos, onde e quando a oligarquia e o capital financeiro não mais conseguem manter o equilíbrio da sociedade pelos meios normais de repressão, revestidos das formas clássicas de legalidade democrática, e assumir características e cores diferentes conforme as condições específicas de tempo e de lugar.
Cara, essa frase condensa tão bem esse vídeo. Eu poderia só botar essa frase e é isso. Você entendeu tudo que essa frase quer dizer, você não precisa mais ver o vídeo. E o resumo dessa frase, ela pode ser resumida em duas coisas. A primeira delas é: deu crise econômica prolongada numa sociedade, você vai ver o crescimento de movimentos fascistas. E isso, a frase até fala aqui, né? Cadê? Não mais consegue manter o equilíbrio da sociedade, ou pelos meios normais de repressão. Ou seja, tá dando crise econômica que tá gerando crise política. E a segunda coisa que pode resumir essa frase é que o fascismo tem 3 camadas. A primeira delas é uma camada de sua essência, né? Que não muda em nenhum lugar do mundo. E a segunda é o contexto nacional e o contexto histórico. E aqui eu trouxe uns exemplos para vocês, para poder mostrar isso para vocês, da essência do contexto histórico e do contexto nacional. Olha esses 5 movimentos aqui. Vocês, por acaso, já ouviram falar de algum desses 5 aqui? Vocês já devem ter ouvido falar de 2, pelo que eu consigo, assim, deduzir. Quem já viu meu vídeo da Ucrânia já sabe 3, mas vocês já ouviram falar de algum desses... Ah lá, os 3 primeiros. Exato. Porque qual que é o ponto desses três movimentos fascistas? Todos eles possuem a essência do fascismo, mas tiveram contextos históricos e nacionais completamente diferentes um do outro. O primeiro é o integralismo, que surgiu no Brasil nos anos 30. O segundo é o Pravý Sektor, que surgiu na Ucrânia e nos anos ali de 2010, 2020, tá nativo até hoje. Aliás, é bem poderoso o Pravý Sektor até hoje na Ucrânia. O terceiro é o fascismo italiano clássico, né, o de Mussolini nos anos 30, 40, que o contexto nacional foi a Itália. O quarto foi o contexto nacional da Espanha, nos anos 30 até 60, foi o falangismo, com Franco e toda aquela linha. E o outro foi... Puxa, meu Deus do céu, tá com som alto. O quinto é a Ordem dos Militantes Flamengo. E aqui eu, como bom vascaíno, permito, tá, vocês zoarem de flacismo aqui, tá? Pode zoar. Infelizmente, esse Flamengo aqui não é o time, mas sim a região da Holanda. E o contexto histórico é os anos 70. Ou seja, o ano muda de todos esses movimentos fascistas e também o contexto nacional, mas a essência continua a mesma. E isso, querendo ou não, muda completamente toda a visão que você pode ter desses movimentos. Porque é aqui que mora o perigo. Porque vocês já, com certeza, se perguntaram na escola, já levantaram a mão e fizeram aquela pergunta pro professor. Professor, por que na Alemanha, tipo assim, as pessoas votaram no Hitler? Por que deixaram Hitler ter o poder que ele tinha? Por que deixaram ele crescer até o ponto em que ele cresceu, sabe? Como é que deixaram isso acontecer? E isso, como que a galera da Alemanha elegeu Hitler? Como que deixaram aquele cara chegar no poder? E essa pergunta é interessantíssima, porque é muito fácil nós fazermos esse tipo de questionamento hoje em dia, porque hoje em dia, o contexto nacional e o contexto histórico do fascismo, tanto o italiano quanto o alemão, foram completamente rechaçados por conta da Segunda Guerra Mundial. Assim, é tão bizarro como que o contexto histórico e nacional daquela época, até hoje, é completamente rechaçado, que, olha essas coisas. Um bigodezinho, cara. O bigodezinho do cara significa toda uma ideologia genocida e tudo mais. Então, quem tem esse bigodinho aqui, quem é posto com esse bigodinho aqui, ou com esse corte de cabelo aqui, já representa e carrega por si só todas as barbaridades e tristezas do fascismo e do alemão. E isso é importantíssimo, porque o que o mundo aprendeu a rechaçar depois da Segunda Guerra Mundial não é a essência do fascismo, mas sim ele em um contexto histórico e nacional específico, o alemão e o italiano dos anos 30 e 40. Se você que está vendo esse vídeo vê essa capa de revista aqui, você pode não saber nem o que é fascismo, nem quem é o Putin. Mas só de você ver esse Person of the Year aqui substituindo o bigodinho de Hitler, você já vai falar que esse cara é um autoritário, que esse cara tá errado e que esse cara é um maluco, é um lunático. E é por isso que é fácil hoje em dia a gente perguntar como que eles elegeram Hitler e não olhar, na verdade, até para o nosso próprio umbigo, né? Já que movimentos desse cunho, com um contexto histórico diferente, surgiram no mundo em várias épocas do mundo. Ou vocês acham que no integralismo tinha um cara com bigodinho, tinha um cara com suástica? Essas simbologias representam um contexto histórico e nacional, mas não a essência do fascismo. E é por isso que
os alemães de 1930, 40 votaram no Hitler, e é por isso que nós hoje em dia também podemos votar no Hitler 2, desde que ele não use um bigodinho. Mas enfim, seguindo adiante. Para poder agora falar, eu tô falando toda hora que a questão econômica, da crise econômica constante, é a que gera o solo fértil para o nascimento e surgimento do fascismo. Mas qual foi então a crise econômica constante que aconteceu em 1920, ali por ali, para poder fazer com que os Estados Unidos tivesse esse business plot, essa tentativa de golpe fascista? E, assim, para quem sabe um pouco de história, já sabe do que eu tô falando. Eu tô falando dela, da crise de 29. E a crise de 29 é interessantíssimo falar dela, porque eu fiz essa introdução exatamente só para poder falar e chegar nesse ponto. É muito interessante ver a crise de 29, vendo essa questão do fascismo, porque é o seguinte: os economistas, eles veem o passar do tempo na economia, na sociedade e na própria produção, modo de produção que a gente vive, de uma forma cíclica. O que isso quer dizer? Quer dizer que a economia tem certos momentos de grande crescimento que são seguidos de momentos ruins, momentos de crise, e que isso é normal. Isso não é algo problema. E acontece que existem vários economistas que falam de vários desses ciclos, e eu trouxe até aqui para vocês alguns deles aqui para poder mostrar. Ignora esse gráfico, tá? Não tem matemática nesse vídeo. É só para poder mostrar que aqui, você tá vendo que tem um momento que essa parte em verde, que a economia cresce, depois ela tem um momento de queda, depois ela cresce mais. E aqui dá para ver mais ainda essa parada. Porque você percebe que a economia vai crescendo e encolhendo, crescendo e encolhendo, crescendo e encolhendo, mas como um todo, ela está sempre crescendo. E esses vários economistas que eu falei, cada um cria um desses ciclos, né? Tem um ciclo de Kitchen, que é o Kitchen Cycles, tem um Kitchen de Juglar, tem o ciclo de Kuznets, e tem o ciclo também de Kondratiev, que eu nem tô falando aqui, que nem mostrei nesse gráfico. E esses ciclos só servem só para poder falar exatamente a mesma coisa, que é: a economia cresce, retrai. Tem momentos de expansão, momentos de crise. E isso, esse meio que a economia vai vivendo, é algo completamente natural, e não só natural, é também algo esperado, que não dá para controlar e que não destrói o sistema. Então tenta ver como se fosse o clima, tipo, papo 10 mesmo. Era até dado de exemplo isso por alguns economistas do século XIX, que a economia como um todo era como se fosse o clima. Uma hora tá relampeando pra caraca, outra hora tá dando uma seca enorme, e outra hora tá com um solo fértil, um solo cheio d'água para poder nascer as plantações que vão alimentar toda a população. Mas, independente de qualquer coisa que aconteça, duas coisas são constantes. A gente não consegue controlar o clima, e dois, o clima sempre vai mudar para melhor, entendeu? As coisas vão se resolver com o tempo. Só que existiam alguns economistas da época e eles não viam que a economia funcionava como se fosse o clima. Ou seja, eram economistas que viam que esse ciclo de cresce crise econômica, mas cresce um pouco crise econômica, cresce um pouco crise econômica, não era muito bem assim. E alguns desses economistas eu trouxe aqui. Um é o Marx aqui, pelo amor de Deus, o Marx aqui é óbvio, e esse segundo aqui, me fugiu o nome do safado. Alguns economistas diziam o contrário. Diziam que toda essa parada de cresce e retrai, na verdade, não era uma coisa muito natural, e pior, demonstrava as contradições do sistema econômico, e que ele mesmo gerava essas crises, esse vai e volta, o próprio sistema gerava esse vai e volta, ou seja, não era algo natural, e pior, a alguma hora ia vir uma crise tão forte, mas tão fodida, vai ser ruim o bastante a ponto de quebrar o próprio ciclo econômico, o próprio sistema econômico. E, meu irmão, ninguém levava esses caras a sério, obviamente. Só que, meu irmão, quando veio a crise de 29, as pessoas simplesmente começaram a cair na real. Por quê? Porque a crise de 29 não foi como uma crise qualquer, que dá uma retraída e depois volta a crescer. A crise de 29 perdurou no tempo. Foi uma crise que parecia que nunca ia embora. Então essa parada aqui desses ciclos aqui, tá vendo que tem ciclos aqui de 5, 6 anos, esse ciclo aqui de Juglar que tá em verde, ele é um ciclo de 11 anos mais ou menos, 11, 12 anos. A crise de 29 foi tão forte que ela deu crescimento negativo nos Estados Unidos e no mundo inteiro por mais de 5 anos seguidos. Foram 5 anos, não só de crescimento baixo, que já é considerado crise várias vezes no modelo de produção capitalista, mas foi de prejuízo mesmo, de encolhimento da economia. E aqui eu trouxe para vocês
a comparação da crise de Covid com a da Grande Depressão, que eu tô falando. Como vocês podem ver aqui é a quantidade que a economia se ferrou. Então, quanto mais alto for o gráfico, tá vendo aqui, aqui dá uma levantada enorme por conta do Covid. Quanto maior o gráfico, mais ferrada a economia ficou. Olha como é que o Covid perdeu quase mais de 10% da economia lá nos Estados Unidos, do PIB dos Estados Unidos, mas no ano seguinte já caiu para 2,5%, 3%, e no terceiro ano já estava com crescimento. Agora, olha a Grande Depressão. Primeiro ano, 1% de encolhimento da economia. O segundo, 4%. O terceiro, 3%. O quarto ano, 3% de novo. O quinto ano, 1,5%. Cara, a crise parecia que não ia embora. É uma crise constante no tempo. E isso é importantíssimo para poder entender não só a crise de 29, mas as consequências políticas da crise de 29. E aqui, eu não vou me aprofundar nela, tá? Porque se eu for me aprofundar na crise de 29, eu vou ficar vou ficar o vídeo inteiro aqui falando sobre ela. E aqui não é o objetivo, eu já tô enrolando muito. Só que o objetivo aqui não é esse, não é falar sobre a crise de 29. Mas pensa que ela foi uma crise avassaladora, muito forte, a qualidade de vida caiu muito, e que só pra você ter uma ideia, a economia americana encolheu 1/3 do seu tamanho nos 4 anos que sucederam a crise. O PIB real do país caiu 29% nesses mesmos 4 anos, e o desemprego bateu 25% em 1933. E eu não sei se vocês conseguem ter dimensão do quão absurdos são esses dados que eu tô falando, mas acabou o país. Acabou o país. Basicamente isso, acabou o país. E essa crise foi tão forte, mas tão forte, que a galera começou a lembrar, sabe de quem? Começou a lembrar desses caras aqui. Começou a lembrar do Marx e desse economista russo que eu esqueci o nome dele. E eles falavam exatamente isso. Que ia vir uma crise em algum momento, e que essa crise ia ser tão forte a ponto de abalar e destruir o ciclo de crescimento que vinha, e que essa crise, ela era, e todas as crises, incluindo essa, elas eram gestadas pelo próprio sistema capitalista. Isaac Rubin, lembrei. Isaac Rubin. Mas mais grave do que a galera tá começando a pensar que, talvez esses malucos estivessem certo, talvez a economia não era como se fosse um clima tranquilinho de resolver, não, só esperar que vai melhorar. Como depois que perceberam que só esperar não ia resolver, a galera começou a se perguntar: como que a gente resolve esse negócio, já que não é só esperar? Já que não é só não intervir na economia que vai resolver o problema. E no final, todo mundo meio que se olhou e pensou não sei como resolver. Dentro da economia tradicional da época, é claro. E aí, tentando, solucionar toda essa crise. Mas antes disso, talvez a economia não seja que nem um clima. Talvez essa crise tenha sido a última crise desse sistema. E isso real era uma ideia da época, tá? Isso real era uma ideia de que a galera começou a questionar, de fato, o sistema em que se viviam. E começaram a ouvir o Isaac Rubin, Marx e outros economistas que já falavam isso, na época, 60, 70 anos. E, enfim, por conta disso, vieram duas perguntas muito óbvias aqui que a gente pode ter, que você deve estar tendo também. O que causou a crise de 29 e como que resolveram ela, Porque foi essa crise que gestou o ambiente perfeito e ideal para o surgimento de movimentos fascistas nos Estados Unidos, que gerou esse golpe de Estado que eu tô contando a história para vocês. E primeiro, o que causou a crise. Primeiro de tudo, é muito complicado falar sobre o que causou a crise de 29. É uma coisa que é meio consensual dentro da academia econômica, só que ainda assim tem muito debate. Tem gente que fala que houve um aumento da taxa de juros por parte do Fed, que causou um efeito dominó, que causou a crise, o que é errado. Mas aí que tá, por ser uma coisa que envolve muito política, a galera acaba meio que puxando sardinha para uma versão da história e não analisando mais friamente. Mas eu vou explicar aqui para vocês como causou a crise de 29 de uma maneira bem simples, e até simples até demais, tá? Então, vai estudar. Depois de ver essa aqui, vai estudar sobre como que causou mesmo, se você estiver curioso. Não leva isso para sempre, por favor. O que causou a crise de 29? A crise de 29, ela primeiro começa com uma crise de superprodução. O que isso significa? Significa que a indústria dos Estados Unidos estava produzindo mais do que ela estava conseguindo vender. Por que isso?
porque ela tinha acabado de sair da guerra, a guerra dava uma demanda muito alta da Europa, que agora em crise não conseguia comprar tanto nos Estados Unidos, desaquecimento do mercado interno, por vários motivos, houve uma crise de superprodução nos Estados Unidos. Ou seja, produzia-se muito mais do que se tinha gente para poder comprar. E qual que é a consequência disso? Quando você tem 10 produtos para poder vender e só tem 5 pessoas querendo comprar, você diminui o preço para poder que mais pessoas compram, para você poder não estragar o seu estoque de produtos que você tem. E isso dá uma queda nas margens de lucro. E quando dá uma queda na margem de lucro, todo pequeno e médio comércio ou indústria começa a falir. Simples assim, porque a margem de lucro diminuiu, não é todo mundo que consegue se manter no mercado com uma margem de lucro baixa, a não ser que seja uma grande empresa, uma grande indústria, um grande banco. E quando essas empresas começam a falir, ou ao invés de falir, começam a diminuir os custos, diminui-se também a produção, para poder equiparar com a quantidade que a demanda tá tendo, né? Se tem pouca gente querendo comprar, vamos diminuir a oferta também, mesmo que isso diminua a margem de lucro, para poder não ficar produzindo coisa para jogar fora. Só que quando você diminui a produção, tem uma coisa muito importante. Diminuindo a produção, você tem que demitir também funcionários, porque não adianta ficar com 30 funcionários para produzir o que 15 funcionários conseguem produzir. Só que quando isso acontece, você gera desemprego, demissões em massa. E quando você demite as pessoas perdem poder de compra porque elas não estão literalmente ganhando salário. E quando elas não ganham salário, diminui o poder de compra das pessoas e elas compram menos. E quando elas compram menos, isso diminui mais ainda a demanda por produtos, mantendo a oferta que continua estando em superprodução. E isso vira um loop, vira um ciclo vicioso. E a ideia disso aqui é que isso aqui fica acontecendo até que exploda a economia. Basicamente isso, até que ela se destrua completamente. Esse esquema que eu peguei na internet, até esse Fábio aqui que fez esse esquema, mas essa é a lógica do círculo vicioso da crise de 29. E basicamente esse foi o que causou a crise de 29. Mas como que eles resolveram? E aqui começa a sementinha do movimento fascista nos Estados Unidos, que gerou o tema desse vídeo. Todo esse debate da resolução da crise de 29 veio com um cara chamado Keynes. Qual foi a solução de Keynes? Houve um grande debate na época entre o Keynes e o Hayek, tanto é que o título daquele vídeo, daquele livro lá que eu mostrei pra vocês, era Keynes versus Hayek. E resumindo muito, assim, da forma mais ridícula possível, tá errado esse meu resumo, mas só pra você entender. O Hayek defendia uma economia mais voltada ao tradicionalismo da época, a fazer o que normalmente as pessoas já faziam, que era: o Estado não intervém, não vamos fazer nada não vamos mexer nisso não, que isso vai se resolver, a gente só vai proteger a indústria nascente, só vai fazer esse tipo de coisa, mas a gente não vai intervir em momentos de crise, porque essa crise vai passar, mesmo sendo uma crise muito pesada. Já o Keynes chegou e falou assim: pô, cara, essa crise tá pesada até demais, cara. Será que aquele tal de Marx estava certo? Será que o Isaac Rubin estava certo? Não. Se a gente quiser salvar o sistema, a gente tem que intervir nele em momento de crise para poder impedir que isso aconteça. E aí, o Keynes, ele deu a grande ideia, que aqui pode ser resumido por uma frase que é até dele, que é: em tempos de crise, o Estado deve pagar a população para cavar um buraco e depois pagar a mesma população para tampar o buraco. Ou seja, para que isso? Literalmente para poder gerar emprego aqui e aumentar o poder de compra da população aqui, para que esse ciclo vicioso se quebre, para que essa coisa não fique num ciclo vicioso, para que dê tempo para que a oferta se regule à demanda e que aos poucos o Estado vá saindo sem que a economia se autodestrua. E o resumo das ideias de Keynes foram aplicadas na prática, e Keynes ganhou esse debate com Hayek, obviamente, senão essa crise estaria acontecendo até hoje. E o resumo na prática das ideias de Keynes que foram aplicadas na vida real ficaram conhecidos como New Deal. E aí esse aqui é a cara do Roosevelt, que era o presidente dos Estados Unidos na época. E, em resumo, o Roosevelt basicamente aplicou as ideias de Keynes na prática. É claro que eu estou resumindo muito para você entender, mas o New Deal foi basicamente isso. E o New Deal, então, fez várias atitudes na economia, criou uma política de tolerância zero com desemprego, exatamente para poder quebrar esse ciclo vicioso das demissões em massa, fez diversas reformas econômicas, e duas delas, que é importantíssima aqui pra gente, são dois. Foi o primeiro, o fim do padrão ouro dos Estados Unidos, e o segundo, que é o combate real ao desemprego, como eu já falei antes. E por que esses dois foram importantíssimos? Por que essas duas, com certeza, assim, são as mais importantes
a se levar em conta. Lembra que eu falei que era um debate entre o Hayek e o Keynes, que debatiam o que fazer para poder solucionar a crise de 29? Porque não era uma coisa assim que todo mundo concordava, tá? Essa questão do Keynes. Foi todo um debate político da época. E algumas pessoas, como eu já falei, não concordavam com o New Deal. Eles achavam que isso aqui tudo era um caô enorme e não concordavam. E essas pessoas eram os contrários ao New Deal e o que de fato vão ser os personagens principais desse vídeo e dessa história. Antes de falar delas aqui, eu já tenho até aqui todas elas aqui para mostrar aqui para vocês, mas antes de entrar de fato nessa parte do vídeo que vai ser a mais divertida, ao meu ver, porque agora eu já dei todo o contexto histórico, agora eu posso falar do golpe de fato. Lembra que o sistema estava quebrado por conta da crise, e ninguém negava isso. Mas a forma como ele iria ser consertado era uma coisa de muito debate, como eu já falei, porque assim, e aí que entra a parada. Antes, ninguém tinha medo do capitalismo ruir e do capitalismo acabar por conta das crises econômicas, por conta daquela teoria dos ciclos econômicos que eu falei. As crises são normais, elas vão, voltam e é assim mesmo. Então ninguém tinha esse medo. Só que essa crise, como já falei também, foi tão forte que fez com que as pessoas agora passassem a duvidar dessa questão que era muito verdade. E nesses casos, todas as pessoas que estavam no topo do antigo sistema, ou seja, pessoas mais ricas e poderosas do antigo sistema, estavam com medo do caralho disso acontecer. E assim, de perder tudo. Porque se o sistema a qual eles estão no topo ruísse, isso seria um problema para eles, eles poderiam vir a perder tudo. Tenta se imaginar você como um banqueiro ou como um industrialista da época lá de 1930, com todas essas crises econômicas acontecendo, e você começa a ver um bando de gente falando que o capitalismo vai acabar, e que é isso, você vê movimentos socialistas surgindo, você vê a Revolução Russa de 1917 se consolidando com a União Soviética. Cara, e você vê nos Estados Unidos, que é sua terra natal, um maluco acabando com o padrão ouro, um maluco com uma política de desemprego enorme e um maluco com uma política intervencionista estatal, que assim, que tá mudando todo mundo como você conhece. E aí que tá. Eles nem achavam que o Roosevelt era comunista. O ponto é, será que o Roosevelt vai fazer com o New Deal para poder salvar o sistema dele mesmo não vai modificar o sistema para sempre, de uma forma que não vai ter como voltar atrás? É tudo um grande medo e risco de perder tudo e de perder o mundo como eles conheciam. E era exatamente por isso que, normalmente, na época, as pessoas mais ricas do país não costumavam ser a favor do New Deal. Claro que tem exceções, mas não costumavam. Porque a pergunta era, mesmo que o Roosevelt não seja um socialista, porque ele de fato não era, e se dermos os anéis para esse tal de New Deal e daqui a 10, 15 anos os socialistas passarem a querer a mão e não só mais o anel? E aqui entramos, de fato, nos primeiros personagens dessa história e que estavam com medo dos novos tempos e estavam dispostos a fazer o necessário para que esses novos tempos não chegassem. Essas pessoas das fotos aqui que eu tô colocando para vocês, essas daqui, todas essas pessoas aqui, elas eram ou militares, ou banqueiros, ou industrialistas, ou políticos, ou tudo junto, tudo ao mesmo tempo, mesmo. Essas pessoas, as suas famílias, as suas empresas, no ano de 1933, conspiraram contra o governo Roosevelt. Eles planejaram financiar e armar veteranos do exército sobre o manto da American Legion, que eu já vou falar mais dela aqui, para poder marchar sobre a Casa Branca, prender o presidente Roosevelt e acabar com as políticas do New Deal. E o objetivo disso consistia na implementação de uma ditadura fascista, inspirada na Alemanha nazista e na Itália fascista. Assim, simples assim. E o porquê disso, como eu já falei para vocês, a lógica por trás desses caras é o medo do que estava para vir nos novos tempos. Medo do que estava para vir. Porque a gente não pode ver essa situação por um prisma moral, de que eles eram malvados porque eram fascistas e os legalistas eram bonzinhos. Eles queriam que isso acontecesse porque para esses homens o New Deal seria uma porta de abertura sem volta para uma organização operária ou para movimentos socialistas, movimentos de fato emancipação da classe trabalhadora. E a lógica era o seguinte: com o New Deal, o emprego ia diminuir muito. Porque você lembra aqui que a regra principal aqui eita, passei direto. A regra principal aqui era o combate ao desemprego para poder quebrar esse ciclo vicioso. Então,
se você acabasse com o desemprego, que era o que o New Deal prometia, os golpistas, eles diziam, né, com a diminuição do desemprego até uma escala zero, todo industrialista perderia, ou todo comerciante perderia o poder de barganha com os trabalhadores. Ou seja, se todo mundo está empregado, não existe exército de reserva para você poder justificar que, ó, se você não quiser trabalhar por esse salário minúsculo, tem outro que vai trabalhar no seu lugar por esse salário minúsculo. Isso aumenta a margem de negociação entre trabalhador e quem contrata, e empresário. E isso faz com que os salários obrigatoriamente tenham que aumentar. E além disso, né, com o fim do padrão ouro também, diziam essas famílias que o dólar iria estar muito mais suscetível a processos inflacionários e que a riqueza acumulada dessas famílias iriam com o tempo se dissipar. E a ideia era que com o New Deal o tempo passaria a estar agora contra esses empresários, industrialistas, banqueiros, etc. Porque agora a inflação ia estar comendo a riqueza que eles já têm e uma classe trabalhadora organizada passaria a lutar todo santo dia contra o total controle e poder que eles já têm. Que eles já tinham, né, no caso. E ainda tem. Mas não acredite em mim, tá? Não acredite em mim disso que eu tô falando. Acredite nos próprios golpistas. Porque isso que eu tô falando pra vocês não sou eu que estou falando. São eles. E aqui eu trouxe aqui pra vocês frases do próprio livro do Julius Archer, citando toda essa questão. Primeiro, uma frase relacionada à inflação e a segunda ao desemprego. Os financistas conservadores estavam horrorizados. Eles viam uma moeda não solidamente apoiada pelo ouro como inflacionária, minando as fortunas privadas e empresariais e levando à falência nacional. Roosevelt foi condenado como um socialista ou comunista disposto a destruir a iniciativa privada, minando o lastro de ouro da riqueza para subsidiar os pobres. Ou seja, tiramos o lastro ouro para poder expandir a base monetária, e isso iria para poder subsidiar todos os projetos de governo para poder acabar com a crise, e isso iria fazer com que o dólar como um todo se inflacionasse, que fizesse com que esses, como o próprio dito pelo livro, financistas conservadores ficassem horrorizados com medo de perder a riqueza que eles já tinham. E a segunda frase é: a promessa de campanha de que o governo daria emprego a todos os desempregados teve o efeito perverso de criar uma nova onda de desemprego por empresários assustados com o medo do socialismo e gastos imprudentes do governo. O que aconteceu? O que isso significa? Significa que o governo começou a ter uma campanha de combate ao desemprego, e aí vários empresários assustados com medo do socialismo começaram a, de fato, demitir o máximo possível de funcionários, trabalhar com o menor possível para poder ir contra essa política do governo, para poder manter uma margem desempregada para poder fazer o exército de reserva. Então, era nesse nível. A política e a economia estão extremamente entrelaçadas e essa frase e esse fato diz muito sobre isso. Como que um interfere no outro, querendo ou não. Enfim, muito bizarro, muito doido. E agora, eu já expliquei agora o medo que esses caras tinham, já expliquei toda essa questão, e agora vamos falar um pouco deles, né? Vamos falar um pouco desses homens maravilhosos aqui, tá? Todo mundo tá no céu, tá? Não tem nenhum aqui que não esteja no céu, tá, gente? Todo mundo no céu. Porque é o seguinte, entendemos o contexto dos caras, né? De ser extremamente rico, entendemos o contexto do país, mas quem eram eles e como que eles planejavam organizar literalmente um golpe de Estado nos Estados Unidos. E respondendo quem eram os caras, vocês já vão entender mais ou menos como que eles conseguiam e como que eles planejaram organizar esse golpe. E aqui, como vocês podem ver, eu não falarei de todos, mas sim dos mais relevantes. Foram cerca de 24 das mais ricas famílias e poderosas dos Estados Unidos que participaram dessa tentativa de golpe. E aqui eu peguei uma listinha aqui para citar algumas delas. Vou ler para vocês. É a família Morgan, a Robert Sterling Clark, a DuPont, a Rockefeller, Mellon, não sei, a Howard Pugh, da família Pugh, a família Bush e muitas outras. E algumas delas eu até coloquei aqui, deixa eu ver, acho que eu listei aqui o Prescott Bush, que eu já vou falar dele, o DuPont aqui o JP Morgan, o Jr., tá? Não é o original não. O Douglas MacArthur também, que a gente vai falar dele, o Sterling Clark aqui, enfim, o Lamont aqui também, enfim, eu vou falar de todos eles aqui um pouquinho. Mas, basicamente, todos eles estavam envolvidos nisso e, de alguma forma, colaborando muito para essa tentativa de golpe. As empresas dessas famílias que eu falei, como a Hamilton, a Sun Oil, a General Motors, sim, a General Motors, a GM de hoje em dia, a US Rubber Company e os mais variados tipos de banco
que você possa imaginar. O plano era o seguinte, o plano era financiar e armar veteranos do exército sob o manto de uma organização chamada American Legion. A American Legion era uma das várias organizações de veteranos que tinham nos Estados Unidos. Basicamente é o seguinte, toda vez que os Estados Unidos entram numa guerra, isso antigamente, eles criavam uma organização de veteranos. Não um governo, mas era naturalmente formada ali uma organização de veteranos. Então teve a guerra deles de independência, a guerra civil, teve uma legião lá da vida de veteranos confederados, teve também de veteranos federalistas, teve também uma organização da guerra contra a Espanha, teve também da Primeira Guerra Mundial. E a American Legion meio que foi da origem, que foi originada pelos veteranos da Primeira Guerra Mundial, mas também foi uma parada mais ampla, foi meio que pela primeira vez juntaram todos os veteranos nessa mesma organização. E o plano dos golpistas, era financiar e armar esses veteranos sob o manto da American Legion, que era uma organização de veteranos da Primeira Guerra Mundial e de outras guerras, como eu já falei, e acabar com isso, né? Prender o Roosevelt e acabar com as políticas do New Deal, implementando o governo fascista, como eu já falei pra vocês. Agora, mas como que esse golpe seria feito? O armamento, né? Porque se você quiser dar um golpe, se você quiser armar uma legião de veteranos, você precisa de armas. E os armamentos iriam vir da empresa de armamento chamada Remington Arms Company, que existe até hoje. Quem era o dono era o Irineu do Ponte. É um dos empresários que vai participar aqui do vídeo. Automóveis civis e militares para poder direcionar todo o golpe iria vir da General Motors, que eu já mostrei aqui também para vocês. O presidente da GM estava aqui, é um desses caras aqui. William Knudsen, que era um militar, empresário e presidente da General Motors. E várias outras questões, entendeu? Assim, poder e capital político viria do Prescott Bush, que era senador na época. Questão de dinheiro também ia dos bancos, como por exemplo o banco JP Morgan. E essa questão de dinheiro e de equipamentos e de materiais não seria problema. Porque aqui eu vou dar uma lida aqui em algumas das coisas, por exemplo, tipo Grayson Murphy. Ele era o dono da Anaconda Copper Mining Company, que era uma empresa de mineração de copper. Ele também era um dos donos da Bethlehem Steel, que era uma empresa de aço. Uma empresa também da Goodyear Tires, da Goodyear, que existe até hoje, e que fazia pneu, fazia negócio de produto de borracha. Isso aqui é só um dos caras. O Robert Sterling Clark era o herdeiro da Singer Corporation, que era uma das maiores empresas na época de questão de costura, de produção de roupa. Tem o Douglas MacArthur, que era o chefe do Estado-Maior do Exército. E tem também uma figura interessantíssima também, que é o Alfred Smith. Pra quem não sabe, ele foi candidato pelos democratas na época, à presidência. Ou seja, pra você ter uma ideia, é tipo o Hillary Clinton, que em 2016 foi uma candidata democrata em 2016. Em 2019, tentasse organizar um golpe fascista contra o Trump. É esse o nível de poder que eu tô falando aqui, nível de quão poderosas são essas pessoas. Poderosíssimas. E assim, eu entendo a dificuldade de mensurar o que eu tô falando, porque tipo perguntar quantos grãos existe na areia da praia. Porque não dá pra gente dimensionar a quantidade de poder que esses caras têm, principalmente numa live que você tá vendo agora na Twitch. Mas, cara, se você der uma estudadinha de leve na história das oligarquias americanas, na história da JP Morgan, dos Rockefeller, do DuPont, do Pew, do Bush, você vai na hora falar assim, puta que pariu, eu tô falando das pessoas que de fato controlam o governo, entendeu? Mas aí, assim, como eu falei pra vocês, isso foi uma tentativa, isso não foi de fato um golpe. Então, o que deu errado? O que deu errado para que essa tentativa de golpe com todos esses caras poderosíssimos de fato não acontecesse? E o que deu errado foi esse cara aqui, olha, ó, o Smedley Butler. Esse cara aqui, tá vendo a carinha desse maluco aqui? Esse cara mudou a história e você nem sabia, meu parceiro. Você nem sabia. Nem eu também não sabia antes de ler essa porra. Ninguém sabia disso. Porque esse cara foi... Vamos ler aqui. O que tá escrito aqui? Vocês conseguem ler isso aqui, chat? Vocês conseguem ler o que é isso aqui? O que tá escrito aqui? Ele foi o X9. Ele X9ou a porra toda. Mas ele foi o X9ou a porra toda do plano. E ele X9ou pro jornalista chamado Paul French. Esse jornalista, daí quando o cara denunciou pro Paul French postou nos jornais da época
E aí essa parada meio que veio a público, mas mais ou menos veio a público. Vocês já vão entender o que eu tô querendo dizer com mais ou menos veio a público. O ponto é, o cara botou a boca no trombone, basicamente isso, e... e guardem esse nome, que eu falei, do Smedley Darlington Butler, porque esse nome vai ser muito importante. Alguns nomes que foram recrutados para a organização da parte militar desse golpe, incluindo aqui o James Van Zandt, que tá ali, o comandante da organização, ele que no caso é o comandante da organização do Veteran of Foreign Wars, o capitão Samuel Glazer, Glazer, não sei, mas enfim, e o próprio Smedley Butler que estão falando aqui, foram pessoas que pularam fora dessa parada. Eles foram convidados para o plot, mas não estavam querendo. E pouco vem ao caso aqui os motivos da recusa deles, mas todos esses três que eu falei, esses três nomes e alguns outros recusaram participar do plot. E esse motivo, por ele ter denunciado, fez com que a parada toda viralizasse. Basicamente, esse maluco aqui, olha, ó, cadê? Esse aqui, o Jared McGuire. Ele começou... Olha a cara desse filho da p... de mafioso nazista. Olha a cara desse maluco, meu irmão. Me fala se esse maluco não é socável assim, não dá vontade de dar... Ele convidou o Butler, tentou convencer o Butler junto com o Sterling Clark. Esses dois tentaram convencer o Butler, só que ele pulou fora. E por motivos que não vem ao caso aqui, porque vocês vão entender por que não vem ao caso aqui. Mas com a denúncia feita ao jornalista, o elemento surpresa dos empresários fascistas acabou, e aí o Roosevelt já rapidamente conseguiu ele se preparar, impedir que o golpe acontecesse, e foi aprovado no Congresso dos Estados Unidos a Resolução 198, que é o Comitê Especial em Atividades Não Americanas, Investigação de Atividades de Propaganda Nazista e Investigação de Outras Atividades propagandísticas, que ficou conhecido como Comitê McCormack-Dickstein, que deve ter sido aí os deputados da época que fundaram isso. Então, assim, basicamente, resumindo muito, de uma forma bem abrasileirada da história, o jornalista denunciou, o presidente Roosevelt descobriu o que ia acontecer, ele sabia que ele ia tomar um golpe, então ele tinha que fazer algo, ele chegou e abriu uma CPI no Congresso dos Estados Unidos para poder investigar essas atividades. Só que essa CPI iria atuar em segredo. Então era meio que tipo assim, aí seus nazistas estão querendo dar um golpe em mim mesmo? Tá ligado? Eu tô fazendo a CPI aqui, tô investigando vocês, eu já tô preparado e me blindando contra qualquer tentativa de golpe que vocês venham a fazer. Então não vai ter jeito, vocês não vão conseguir. E de fato eles não iriam conseguir mesmo sem o elemento surpresa. Ainda mais com o Roosevelt atuando nesse comitê para poder investigar de fato o que estava acontecendo. E aí, cara, entra a parada. Porque o que aconteceu? Esse comitê, com o apoio do Paul French, que é o jornalista que eu falei, eles ouviram diversos nomes, diversas pessoas, e inclusive aqueles três militares que eu falei, e o Butler. E foi descoberto o seguinte, o que aconteceu? O Butler foi sondado e se encontrou diversas vezes com alguns desses empresários, como eu já falei, que é o McGuire, o Robert Clark e outros. Esse golpe fascista teria o suporte de um exército privado de 500 mil homens, ex-soldados, membros da American Legion. O Butler receberia $100 mil para comandar o levante contra o Roosevelt, $100 mil da época, né? Hoje em dia deve ser alguns belos uns milhões. O Butler se tornaria comandante nacional da American Legion. O álibi de todo o golpe seria que a saúde do presidente Roosevelt estava debilitada e que aí ele teve que ser afastado do cargo. O Butler se tornaria comandante no momento, tá? Ele seria, no momento do golpe, ele seria o comandante nacional da American Legion. Por que eu tô falando isso? Porque seria, assim que o golpe fosse feito, seria criado o cargo de Secretary of General Affairs, que seria ocupado pelo Butler depois desse golpe. E o que esse cargo faria? Ele basicamente iria substituir o cargo de presidente dos Estados Unidos, só que esse é o ponto. Ia manter o cargo de presidente, mas o presidente não ia ter poder nenhum. Entendeu? Ia ser ele só um presidente de fantoche, e aí iam botar o Roosevelt de volta, mas o Roosevelt ia ficar ali de fantoche, né? E sim, o Butler, então, ele se tornaria o presidente de fato dos Estados Unidos, e seria o testa de ferro desses empresários. E o motivo disso, de acordo com o próprio Butler, então não sei o que eu tô falando, é o próprio Butler que falava isso, é que a popularidade que ele tinha com a população, já que ele tinha sido membro do exército, ele tinha feito umas coisas importantes lá no exército que a população já conhecia ele era tipo uma figura pública. Essa popularidade que ele tinha com a população faria com que o Butler fosse mais facilmente manipulado pelos empresários. Então, assim, o próprio Butler falava isso, que não, eu sou o teste de ferro ideal, porque a população gosta de mim e eu faço o que... E eu faria, né, o que, teoricamente, pelos empresários, ele faria o que a galera mandasse ele fazer.
E aí, com isso, o comitê, né, analisou e investigou toda essa treta. E pra vocês terem, tipo assim, uma ideia, toda a parada foi documentada. Foi documentada, tipo assim, tem documento de tudo isso. Tem, assim, descobriram a parada, tem documentação de tudo isso, e tem uma coisa interessantíssima que eu trouxe aqui pra vocês. Eu vou colocar um vídeo do próprio Butler falando de tudo. I appeared before the Congressional Committee, the highest representation of the American... deixa eu botar a legenda em português, né? I appeared before the Congressional Committee, the highest representation of the American people under subpoena to tell what I knew of activities, which I believe might lead to an attempt to set up a fascist dictatorship. The plan as outlined to me was to form an organization of veterans, to use as a bluff or as a club at least, to intimidate the government and break down our democratic institutions. The upshot of the whole thing was that I was supposed to lead an organization of 500,000 men, which would be able to take over the functions of government. I talked with an investigator for this committee who came to me with a subpoena on Sunday, November 18th. He told me they had unearthed evidence linking my name with several such veteran organizations. As it then seemed to me to be getting serious, I felt it was my duty to tell all I knew of such activities to this committee. My main interest in all this is to preserve our democratic institution. I want to retain the right to vote, the right to speak freely, and the right to write. If we maintain these basic principles, our democracy is safe. No dictatorship can exist with suffrage, freedom of speech and press. Democrata. Esse aí é um... Mas enfim, esse foi o depoimento do Butler. E aqui já começa uma coisa muito interessante, né? Porque eu lembro que alguém comentou, assim que eu comecei a live, alguém perguntou: pô, mas isso não era lenda? Isso não era meio que teoria da conspiração? Não é teoria da conspiração. Tem um vídeo do depoimento do cara da época, e de várias outras pessoas também. Só que aí eu também não botei tanta coisa aqui pra vocês, né? Eu já me enrolo por si só de tanto que eu falo em círculos e tanto que eu sou... Eu esqueci o termo, mas é quando você se enrola falando. Então eu não ia colocar mais coisa, não. Fiquem tranquilos. Mas por que ficou parecendo teoria da conspiração? Ótima pergunta, João Martins. Ficou parecendo teoria da conspiração porque a ideia era que ficasse parecendo teoria da conspiração. Porque descobriram a parada, sabiam que eram as pessoas e que elas tentaram fazer, que é literalmente implementar uma ditadura fascista nos Estados Unidos, dando um golpe de Estado. Impediram o golpe de acontecer. E o que aconteceu? O que o Roosevelt fez com essas pessoas a respeito de tudo? E se você acha que no Brasil tudo acaba em pizza, é porque você não estudou a história dos Estados Unidos. Teve um cover-up, assim... Eu tava me fugindo a palavra de cover-up, mas basicamente foi assim... O próprio governo tentou esconder a parada, tentou esconder tudo, tentou, assim, fingir que nada tivesse acontecido. E foi por isso que o relatório desse comitê é secreto. Foi por isso que tá, até hoje, vários documentos rasurados com coisas que a gente não consegue ler e não sabe mais porque foi retirado do documento. É por isso que do relatório da declaração do Butler, eu na internet, pelo menos, só achei esse trecho, eu não achei o vídeo inteiro. Enfim, e é por conta disso. Por que o Roosevelt fez isso? Por alguns motivos. O primeiro que é para manter o mito da excepcionalidade americana, de que lá é o país onde nunca houve golpe de Estado, mas também por um motivo muito importante. Porque, cara, lembra que nos Estados Unidos tinha acabado de sair de de uma crise econômica ferrada, a crise de 29, e que em 1933 nem tinha saído ainda, tava, tipo, quase saindo. Lembra aqui do gráfico? Cadê? 1929, 30, 31, 32, 33, aqui. Ainda tava na Grande Depressão. Então, assim, no meio mais pro final da crise, o Roosevelt ficou com um medo enorme de sair prendendo esses caras, sair denunciando esses caras, porque, cara, volta e olha pra essas pessoas. Um é dono de uma mineradora de cobre, o outro é dono do New York Trust Company, o outro é dono de um dos maiores bancos até hoje dos Estados Unidos, o outro era dono da General Motors, o outro era dono da como é que é o nome da empresa? Da Goodyear Tire, o outro era senador, dono da Union Banking, o outro era investidor da Consolidated Silesian Steel Company, que ficava na Alemanha, mas que ainda assim trazia muito dinheiro para os Estados Unidos. Olha para essas pessoas.
o herdeiro da Singer Corporation. E olha que eu não tô colocando aqui da família Rockefeller também, com petróleo. Olha para essas pessoas. Se ele prendesse essas pessoas iriam reagir. A reação dessas pessoas seria suficiente para poder causar uma segunda crise 1000 vezes pior do que a de 29. O Roosevelt não fez nada, porque se ele fizesse, essas pessoas teriam o poder de destruir a economia dos Estados Unidos se elas quisessem. Ou vocês esqueceram essa clássica frase aqui. Só com o medo da política do New Deal de combate ao desemprego, vários empresários já artificialmente demitiram o máximo que eles puderam de funcionários para poder criar um exército de reserva de funcionários para poder aumentar a margem de negociação do patrão com o funcionário. Só com uma política de combate ao desemprego. Imagina se o Roosevelt prendesse essas pessoas. Se ele de fato prendesse essas pessoas. Então tá vendo isso aqui? JP Morgan. Agora, JP Morgan preso? Não. William Knudsen. Esse maluco aqui, nazi. Esse maluco aqui, golpista. Esse maluco aqui, golpista burro porque ainda falhou e confiou no cara errado que dedurou ele. E além disso, esse cara tá livre. Quer dizer, agora ele tá no inferno. Ele esteve livre. Não foi preso por isso. O Hugh Johnson também, o Douglas MacArthur ainda virou símbolo da cultura popular americana, tá ligado? Esse maluco aqui é tipo assim, ele é um símbolo da cultura americana de militar fodão. Por conta desse cachimbo dele, desse óculos, dessa pose que ele fazia. Então, olha o que acontece com essas pessoas. Nada. Por quê? Porque eles são essenciais na engrenagem do sistema. Mesmo que se tenha o poder em mãos e que esses caras façam qualquer coisa, ainda assim nada vai acontecer com eles, porque eles estão blindados exatamente pelo fato do sistema ser dependente do que eles são donos. E isso, puta que pariu, isso é muito importante. Isso é muito importante. Isso é muito, muito, muito importante. Mas aí continuando. Eu me empolgo muito. Os documentos desse inquérito que eu falei, do comitê do McCormack Dixon, eles teoricamente, até hoje, nós não deveríamos saber deles. Mas por que nós sabemos deles? Porque nos anos 2000, ou seja, 70 anos depois da tentativa de golpe, esses documentos foram declassificados com vários, trechos apagados e tudo mais, mas foram desclassificados. E aí, por conta disso que tem esse vídeo do Smedley Butler, por conta disso que a gente sabe que o JP Morgan, que o Irénée Dupont, que o Lamont Dupont, que o Grayson Murphy, que vários outros empresários, banqueiros estavam envolvidos de fato nessa parada. Mas por que esses documentos foram mostrados pra gente hoje em dia? Porque em 2001, o motivo é muito merda, pra falar a verdade. 2 homens judeus processaram o presidente dos Estados Unidos da época, que era o George W. Bush. Ou George Bush, era o neto. O George Bush neto. Eles processaram o presidente por quê? Porque uma das empresas dele havia financiado extensivamente trabalho escravo em Auschwitz, nas empresas da família Bush. E esses caras aqui haviam sofrido com isso em Auschwitz por conta disso. Então eles processaram o presidente dos Estados Unidos por conta disso. Aí você fala, tá, mas qual é a relação disso com a parada lá do business plot? A relação é que o Prescott Bush é o avô do George W. Bush. É o avô dele. E eu não sei se você sabe, mas o George Bush, ele foi o segundo presidente dos Estados Unidos da família Bush. O primeiro foi o pai dele, o George W. Bush. Ou seja, o filho desse cara que vocês estão vendo aqui na tela se tornou presidente dos Estados Unidos. O neto desse cara também se tornou presidente dos Estados Unidos. E esse cara tentou derrubar o governo americano e implementar uma ditadura fascista inspirada na Alemanha nazista. E eu não sei mais como dizer o quão merda o mundo é. Com não democrático as coisas de fato são. E, enfim, e alguém aqui tá falando aqui, desgraçado, odeia esse cara. Com razão. Porque assim, no livro do Muniz Bandeira, que tá aqui, olha, ó, esse aqui, ele gasta quase um capítulo inteiro falando sobre todos os crimes que a família Bush cometeu só com o Prescott Bush, sem contar o George W. Bush, mas isso aí pouco importa. Tô falando agora em relação a esse período histórico. Eu até vou falar um pouco disso aqui também, mas é importante levar isso em conta. Por quê?
Porque em 2001, esses dois judeus que eu falei processaram o George Bush, um processo contra a família Bush, demandando 40 bilhões de dólares pelo trabalho escravo que eles tiveram que realizar para as empresas do grupo Thyssen, nos campos de concentração de Auschwitz. No final, acabou em pizza, porque o Bush tinha como se fosse um foro privilegiado lá por ser presidente. Foi até engraçado que a juíza que fez isso, logo em seguida, depois, assim, poucos meses depois de ter feito isso, ela foi indicada pelo próprio Bush a um cargo muito mais alto que ela é dentro do judiciário americano. Ou seja, compensada por ter ajudado o presidente. Só para chover um pouquinho mais no molhado, só para reiterar de novo. Porque pensa bem, toda vez que alguém tenta dar um golpe, o fato político é usado pelo outro lado, sabe? Pelo lado que conseguiu impedir o golpe. Nesse caso, não. Nesse caso, foi realmente tentaram abafar a parada. Exatamente por conta disso. Porque se for para prender o Bush, não vai conseguir prender o Bush. Porque ele não só controla, ele não só tem os contatinhos dele dentro do governo, ele não só tem seus contatos, tem seu lobby, tem seu networking, como também esses caras são essenciais na economia dos Estados Unidos. Se o JP Morgan quisesse boicotar, usar o próprio banco dele para boicotar a economia norte-americana, naquele momento, ele iria conseguir. Ele iria conseguir. Então, assim, essas pessoas não possuem só o poder de contatinho, de ser influente e conhecido. Elas possuem uma coisa que é mais poderosa ainda. Elas controlam os meios de produção dos Estados Unidos da América. Controlavam, no caso. Estou falando no presente como se fosse hoje em dia. E assim, eu poderia falar aqui também de coisas um pouquinho mais abertamente nazistas, como, por exemplo, o Prescott Bush. Ele utilizou a Union Banking Corporation, que é uma corporação bancária que ele era dono, para financiar em 32 milhões de dólares o partido nazista de 33 até o seu fim em 45. Então, eu repito, até o seu fim em 45. Ele não parou de financiar quando a guerra começou. Ele financiou até o final. Até o final. E se você pegar esses 32 milhões de dólares da época, hoje em dia, esse valor vai para 750 milhões de dólares. Então, assim, pensa o quão filha da puta você tem que ser para poder doar do bolso da sua empresa 750 milhões de dólares pro partido nazista da Alemanha. Pro partido nazista. Não é tipo assim, ele financiou, ele colocou uma empresa lá que lucrou 700... Não. Ele doou para o partido nazista da Alemanha até o final da Segunda Guerra. Até 45. Não tem como uma pessoa ser mais nazista do que isso. Não tem como. E esse cara teve filho presidente dos Estados Unidos. Como é que você acha que foi a educação que o filho dele recebeu? Tu acha que a educação que o filho dele recebeu foi boa? E a lição é que quem controla os meios de produção de setores estratégicos e essenciais não controla a sociedade, mas direciona ela. Quem controla os meios de produção de setores estratégicos e essenciais possui condições para financiar campanha, fazer lobby com os eleitos, ter seus interesses garantidos por esses eleitos e ainda ser tão essencial ao sistema ao ponto de não poder ser preso. Ou melhor, de não ser preso quando fizer uma merda, porque senão vai quebrar a economia. Are not supposed to fail. Too big to fail. Isso, somado com o fato de como que o fascismo surge exatamente através das crises econômicas constantes, nós temos um quadro geral da situação não só dos Estados Unidos de 33, mas também de qualquer país e de qualquer lugar do mundo, em qualquer momento histórico, desde o início do século XX. Entender essa essência, essa dinâmica da lógica entre fascismo e economia, ou melhor, da economia como solo fértil para o nascimento e surgimento do fascismo, é o que separa o menino dos homens. De quem entende a lógica e a dinâmica do fascismo e de quem não entende. E eu espero que essa história, junto com o contexto histórico que eu trouxe aqui para vocês, faça vocês entenderem essa parada do surgimento do fascismo. Porque o surgimento do fascismo e toda essa represália que nós temos ao fascismo nos moldes alemão e italiano não vão vir nunca mais desse jeito. E nossa sociedade, e aqui eu não falo só brasileira não, eu falo no mundo inteiro, o planeta Terra aprendeu a odiar o contexto histórico e o contexto nacional do nazismo. Então todo mundo odeia o bigodinho de Hitler, todo mundo odeia a suástica, todo mundo odeia a Alemanha da Segunda Guerra, mas as pessoas não aprendem a essência do fascismo. Porque quando
ele volta, ele nunca volta do mesmo jeito como ele veio antes. Então, assim, a essência tá dada agora pra vocês, nesse vídeo. Crise econômica constante. Esses momentos de crise são um solo fértil para a ascensão dos movimentos fascistas, que a nossa social-democracia, nos moldes que nós conhecemos, simplesmente não tem meios para combater. Ou melhor, até tem, mas não é uma garantia, sabe? Essa foi a lição, o conteúdo da live que eu quis trazer aqui pra vocês. E é isso, basicamente, a live foi essa. Mas eu queria saber de vocês. Vocês gostaram desse formato? Ou vocês preferem que eu grave o vídeo e já poste no YouTube direto? E todo mundo aqui já me conhece do YouTube, né? Ou de outra rede social, né? Ou do Instagram ou do YouTube. Então o vídeo foi esse, eu espero muito que você tenha gostado, e lembrando que esse vídeo é um recorte de uma live, e que eu tô sempre fazendo live lá na Twitch, e que eu também tenho o canal no Telegram do Observatório Tupiniquim, então se você quiser conversar comigo, debater sobre política com notícias do dia a dia, vai ser lá no canal do Observatório, ou também na Twitch, que você vai ter um melhor acesso a mim. Agradeço a todos os membros do canal também, e a todos que fizeram Pix desde a última vez que eu postei vídeo. O Pedro Tristão, o Pedro Exposito, o MPB da Gema, Victor Tafarel, Gustavo Pantoja, Luiz Gustavo, André Luiz Ferreira, Marcela Medonça, Fábia Borges da Silva, Mariane Moraes, Júlio César Gouveia, Marina Miranda L, Victor Hugo, Matheus Murman, Cecília Lemos, Alcides de Jesus, Gabriel de Abreu, Luca Botelho, José Henrique Jesus, Johan Nathan Silva, Marco Antônio, Henrique Oliveira e Renata Marim Rorox. Já pediram desculpa pelos nomes errados que eu pronunciei, mas é isso. Até daqui a 15 dias.